Olá, eu assisti nos últimos dias a minissérie Emergência Radioativa, que estreou na Netflix na última quarta-feira, dia 18 de março. A minissérie conta, de forma dramática, isso é importante destacar, o acidente com o Césio 137 ocorrido lá em Goiânia em 1987. A trama narra os efeitos da radiação após a violação de um aparelho de radioterapia, destacando vários aspectos envolvidos neste tipo de desastre, como as ações técnicas e médicas, os impactos social, emocional e humano na luta contra o tempo para conter os efeitos da radiação, bem como a corrida para salvar a vida daqueles que foram mais afetados. Tratando-se de um drama, a minissérie logicamente não vai retratar de forma fidedigna o ocorrido, alterando nomes e fatos. Agora, caso você queira assistir a um documentário sobre esse assunto, no YouTube existem vários disponíveis, gerados por empresas de comunicação, governo e assim por diante. Vale a pena, nesse tipo de momento, lembrar que cerca de um ano antes havia ocorrido o evento na usina soviética de Chernobyl. Para os mais novos, que em 87 não lembram ou não estavam nascidos, as tecnologias disponíveis, principalmente na comunicação, eram muito mais obsoletas do que hoje. O desastre de Goiânia, no COBRAD, Código Brasileiro de Desastres, é classificado lá no item 2.1.3.1, caracterizando um escapamento acidental ou não acidental de radiação originária de fontes radioativas diversas e que excede os níveis de segurança estabelecidos nas normas vigentes. Esse desastre de Goiânia é considerado como o maior desastre radiológico do mundo fora de uma instalação nuclear. E esse evento foi categorizado como nível 5 nessa escala internacional de eventos nucleares, ou seja, um evento com consequências mais amplas. Lembrando que essa escala vai até o 7. Para relembrar rapidamente, em setembro de 1987, aconteceu o acidente com o Césio 137 em Goiânia. O manuseio indevido de um aparelho de radioterapia que não era para estar abandonado e estava, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, liberou no ambiente cerca de 93 gramas de cloreto de césio, que é um composto altamente radioativo e também de alta solubilidade. Esse isótopo radioativo artificial do césio, ele tem um comportamento de se concentrar em animais e plantas. E a meia-vida dele é relativamente alta, 33 anos. A liberação do material gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. A violação do equipamento fez com que fossem espalhados no meio ambiente vários fragmentos do material radioativo, que provocou a contaminação de diversos locais em Goiânia, não apenas onde ele foi violado. Principalmente também onde ocorreu a manipulação, que foram vários locais. Afinal de contas, o equipamento e o césio foram levados a várias partes da cidade. As pessoas que tiveram contato com o material radioativo, seja um contato direto na pele, uma contaminação externa, ou realizaram a inalação, a ingestão ou a absorção por penetração através de lesões na pele, que caracteriza uma contaminação interna à radiação, eles apresentaram desde os primeiros dias náuseas, vômitos, diarreia, tontura e lesões no corpo, tipo uma queimadura na pele. Algumas delas buscaram assistência médica em hospitais locais, até que a esposa do dono do ferro velho, isso na série fica bem retratado, suspeitando que aquele material tivesse relação com o mal-estar que se abateu sobre a família e amigos, levou essa peça lá para a Divisão de Vigilância Sanitária Estadual, que inicialmente não deu muito valor, mas que posteriormente identificou aquele material como radioativo. E a partir daí, segue-se as medidas que foram necessárias para conter esse grave acidente. Eu quero nesse momento também parar um pouco de falar sobre o evento e falar sobre alguns termos que são utilizados por nós aqui e são muito utilizados nessa minissérie da Netflix. Primeiramente, a diferença entre contaminação e irradiação. Quando a pessoa tem um contato com um material radioativo, e esse material radioativo está na sua roupa, está na sua pele,
ou está no interior do seu corpo, essa pessoa está irradiada. Ela é uma fonte de radiação. E quem se aproximar dela vai ser irradiado. Então ele está contaminado, ele possui material radioativo e ele vai irradiar radiação. E quem chegar próximo dela vai precisar estar usando EPI, equipamento de proteção, para ter uma barreira de proteção. A gente tem que lembrar que, tratando de um evento, um acidente com material radiológico, são 3 fatores que definem risco. O primeiro deles é a natureza do material. Então, tem materiais, como o material lá da usina de Chernobyl, que vão emitir uma radiação de uma natureza mais importante, mais grave, né? E materiais como o césio, que em relação a Chernobyl, uma natureza menos grave. O segundo fator é a distância. Qualquer radiação eletromagnética, quanto mais tu te afasta da fonte, menos intensa ela fica. Então, por isso que a gente tem ali as barreiras de contenção, na Ministério isso é muito claro, né? Cria-se uma barreira de contenção, onde a partir dali para trás, já a irradiação já tem um poder menor sobre a pessoa, um efeito menor sobre a pessoa. E o terceiro fator é o tempo de exposição. Por isso que, na série, os profissionais que atuam, como os médicos, usam dosímetros, né? Ele vai medir a quantidade de radiação que já foi absorvida pelo corpo. Então, se você for entrar num ambiente onde há um acidente radiológico, quanto menos tempo você ficar naquele ambiente, menos radiação você vai receber. Então, essa é uma lembrança importante. A pessoa tem material radioativo nela, ela está contaminada, ela emite radiação, ela é uma fonte de radiação. Agora, se eu fui irradiado, se eu recebi emissão radioativa, eu não estou contaminado, eu não estou emitindo radiação. Né? Então, por exemplo, eu estou numa área onde ocorreu um evento, um acidente radiológico, e eu for irradiado, eu não tenho material radioativo em mim, tu pode me resgatar, pegar em mim, me levar para o hospital, e a equipe médica pode me tratar sem nenhum tipo de equipamento de proteção. Então, a diferença importante entre irradiação, estar irradiado e contaminado. Outro ponto importante que a gente destaca é o conceito de meia-vida, né? A meia-vida, que a gente citou ali do Césio 137 como sendo 33 anos, ela é o tempo em que a atividade da amostra reduz a metade, ou seja, a capacidade de emissão da amostra vai reduzir a metade. Aquele Césio 137 vai transmutar em outro material, a massa daquele material reduz a metade e, consequentemente, a emissão dele, né, a atividade dele vai reduzir a metade. Então isso aí é outro ponto, assim, que é bem importante da gente destacar, da gente diferenciar para vocês, que muitas vezes quem está nos assistindo pode não ter essa concepção física. Aliás, se quem está nos assistindo é da área médica, eu sempre sugiro essa bibliografia, que é a Física para Ciências Biológicas e Biomédicas, né? Essa bibliografia que tu encontra em bibliotecas, encontra em alguns portais de venda, como a Amazon. Ela é uma bibliografia que, para quem atua em área médica, biomédica, e que pode ter contato com radiação, ela não pode faltar, ela traz aí todas as informações-chave que tu precisa para conhecer, né, os fatores básicos para lidar com esse tipo de equipamento. Voltando para o evento de Goiânia. O acidente radioativo só foi identificado no dia 29 do mês, cerca de 16 dias depois da liberação do material, quando foi feita a comunicação lá para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que imediatamente notificou a Agência Internacional de Energia Atômica, os órgãos que vão cuidar desse tipo de evento. Foi acionado um plano de emergência, onde participou a CENEM, a Furnas Centrais Elétricas, empresas nucleares brasileiras, a Nuclebras, Defesa Civil, a ala de emergência do Hospital Naval Marcílio Dias, que tem uma área especializada em setor nuclear, Secretaria Estadual da Saúde de Goiás, Hospital Geral de Goiânia, além de outras instituições locais como Polícia Militar. Nacionais e internacionais também vieram, incorporando uma operação denominada Operação Césio 137. As providências foram identificar, monitorar e descontaminar, tratando a população envolvida. As áreas contaminadas, como focos principais de comunicação, foram imediatamente isoladas e se iniciou um processo de triagem de pessoas no estádio olímpico para ver quem estava contaminado ou apenas irradiado. A descontaminação dos focos principais ela foi feita se removendo
grandes quantidades de solo, porque havia penetrado no solo, e de construções que foram todas demolidas. Ao mesmo tempo, era realizada a monitorização para quantificar como esse césio tinha dispersado no ambiente, em solo, vegetais, água e ar. Foram identificados e isolados 7 focos principais contendo césio, onde houve a contaminação das pessoas do ambiente, onde havia altas taxas de exposição. No total, monitoraram 112.800 pessoas. 249 tinham significativa contaminação interna e externa. E dessas, 120 tinham contaminação só em roupa e calçado. Foram liberadas após a descontaminação. Já outras 129 pessoas passaram a receber um acompanhamento médico regular. E dessas, 79 com contaminação externa também receberam tratamento ambulatorial. Outros 50 radioacidentados com contaminação interna tiveram 30 assistidos em albergues semi-isolados e 20 foram encaminhados para o Hospital Geral de Goiânia. Desses 20, 14 em estado grave foram transferidos lá para o Rio de Janeiro, para o Hospital Naval Marcílio Dias. E desses, 4 foram a óbito. Eles desenvolveram a chamada Síndrome Aguda da Radiação, o SAR. 14 apresentaram falência de medula óssea. 1 teve amputação de braço. 28 desenvolveram, em maior ou menor intensidade, a síndrome cutânea da radiação. E os casos de óbito ocorreram de 4 a 5 semanas após a exposição ao material radioativo, por complicações que são esperadas no caso da SAR. 2 morreram por hemorragia e 2 por infecção generalizada. O acidente de Goiânia gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, que foram condicionados em containers, que foram concretados e colocados num repositório lá na cidade de Abadia de Goiás, a cerca de 23 quilômetros de Goiânia. A partir dali, a CENEM instalou um Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que executa até hoje, constantemente, a monitorização dos rejeitos radioativos e faz o controle ambiental. Sobre o drama que a Netflix está exibindo, existem alguns erros ou alterações que são normais quando um drama narra um fato real. Mesmo assim, vale muito a pena assistir a essa minissérie, principalmente pelo lado humano, que é bastante explorado, seja pela população vulnerável que foi diretamente atingida, pelo esforço dos profissionais da área médica, da área da CENEM, da área militar, que atuaram na frente de combate, e também pela velha dificuldade burocrática que é encontrada no Brasil, no sistema, nesse tipo de evento. Então desejo a vocês aí forem assistir o seriado, um bom programa. Forte abraço.